Do dia 24 ao dia 23, ao dia 27 eu li estes aqui. E aí, na terça-feira, dia 24, eu li A Indesejada Aposentadoria, do escritor brasileiro Josué Montello. E eu gostei muito desse livro, muito, muito, muito. E é uma história extremamente simples, é a história de um funcionário público, um homem já idoso, que está completando 35 anos, está às vésperas de se aposentar, porque ele já tem 35 anos de serviço e não quer se aposentar. Porque para ele, a identidade dele, até o seu sentido de autoestima, está profundamente ligado, né, identificado com o fato dele trabalhar, com o trabalho, a função que ele exerce. E eu comecei a ler e, a um certo momento, embora ele seja muito curtinho, eu comecei a ler mais devagar, a ler assim meio com medo, porque eu fiquei pensando, à medida que eu ia me envolvendo com o personagem, com essa história tão simples, mas que nos toca tanto, eu fiquei pensando se o Montello ia dar aquele final a Gogol ou a Chekhov, né? Que são escritores russos que também mostraram os funcionários públicos na Rússia, né, do século XIX. Olharam, né, para essas figuras do funcionário público, daquela pessoa que faz aquele serviço rotineiro, né, do cotidiano e que não tem nenhum brilho especial na sua vida, que é o mesmo caso aqui, embora seja um funcionário no Brasil, no início do século XX, pelo que as menções que ele faz à gripe espanhola e tudo. Mas aí eu fui lendo assim meio com medo, né? Meu coração foi se apertando com medo do Montello dar esse tipo de final. Mas essa não é realmente a visão de mundo do Montello. E aí ele deu um final assim que é coerente com a história, não destoa, mas que é ao mesmo tempo bonito, ainda que na sua última linha não deixe de ter uma gota de ironia melancólica, né? Tem um pouquinho de melancolia e uma ironia no meio dessa melancolia, na última linha do conto. Mas eu gostei muito, eu fiquei muito envolvida, eu fiquei assim, pasma, como um escritor pode pegar. Claro que a gente vê escritores fazendo isso, mas de vez em quando você tem que ser lembrada, né, que não é apenas ser informada de que escritores fazem isso, mas você dá com um texto tão bom que te faz lembrar disso de novo. Como o escritor pode pegar uma coisa tão simples, tão rotineira, um personagem que a princípio não tem brilho nenhum, né? É um homem modesto, é um homem que vive naquela função dele, muito comum, muito banal, não tem nada de especial, de grandioso naquilo que ele faz. Ele tem uma vida também sem nada de grandioso. E tornar isso tão próximo de nós leitores, tão tocante, tão comovente nos seus pequenos dramas, naquela simples necessidade que ele tem de continuar trabalhando, de continuar se sentindo enobrecido com aquela função que ele exerce, que é modesta, mas que faz com que ele se sinta tão importante, né? Tão necessário. E realmente você encontra na vida aquelas pessoas que se identificaram de tal forma com o seu trabalho, mesmo que não seja um trabalho né, extraordinário, mas que quando elas se aposentam, elas ficam assim, quase que mortas em vida, né? Eu sei de pelo menos um caso muito sério quanto a isso, da pessoa ter se aposentado e ter ficado até meio perturbada mentalmente. E aí você acompanha a história desse homem, se envolve, se comove, e eu fiquei aí retardando o final, né, com medo, né, do desfecho. Mas não é o final a Chekhov, não é o final a Gogol, embora tenha realmente aquela gota, né, aquele toque pequenino de ironia e de melancolia. Mas é muito bonito. E a escrita do Montello, que eu já falei, é uma escrita assim, quase clássica realmente, né? É muito serena, é muito limpa, né? Tem críticos que dizem que a escrita do Montello parece que foi passada limpo. Você não encontra nenhum salto na escrita, né? Nenhum termo mal empregado. E realmente a gente sente isso. Eu dei 5 com facilidade, muito bom mesmo. Aí, na quarta, dia 25, eu li Novelas Inacabadas, da Jane Austen, que são 2 novelas que ela não terminou. Um da sua juventude, né? Que é Os Watsons, e o outro é o Sanditon,
que é o livro no qual ela estava trabalhando quando veio a falecer, em 1817. E eu gostei, eu dei 4 estrelas apenas porque, por exemplo, o primeiro, ele realmente só tem o início do livro, né? Tem uns 2 ou 3 capítulos só dos Watsons. Mas você já encontra nesse livro de juventude que ela não terminou, os Watsons, você encontra esboços de tipos dos personagens que ela vai aperfeiçoar, elaborar nos livros posteriores, né? No Emma, no Orgulho e Preconceito. E não só os tipos, mas também algumas situações. Tem uma situação nos The Watsons que quem leu o Emma vai encontrar aqui em The Watsons apenas o sexo dos personagens da cena invertidos, né? Em vez de ser o Sr. Knightley salvando uma personagem de uma humilhação social, que tem uma cena de baile em Emma, que quem leu, né, e quem viu o filme sabe qual é. E aqui em Os Watsons a gente encontra, ao invés de ser o Sr. Knightley, a heroína da história, salvando um personagem masculino desse pequeno momento de humilhação, né, durante uma cena de baile. Aí eu me lembrei imediatamente do Emma. E aliás, a heroína de Os Watsons também se chama Emma, mas não tem nada a ver com a Emma Woodhouse do Emma. E o Sanditon é o livro no qual ela trabalhava quando ela veio a falecer, e que parece, pelos comentários que tem iniciais aqui, as introduções, aliás, a apresentação é feita pela Raquel Salaberry, que até a última vez que eu olhei, ela tinha um site muito bacana sobre a Jane Austen em português. Se ele ainda estiver no ar, eu vou botar o link embaixo, que é muito bom. Já deveria até ter colocado aqui no canal. E aí ela faz a apresentação, tanto dos Watsons quanto do Sanditon. E quando ela faz a apresentação do Sanditon, ela comenta que admiradores da Jane e alguns críticos, nem todos gostam desse livro dela, o último livro dela, né? E que ela não pôde terminar, não deu tempo. Mas é um livro que tem até mais material pronto. Ela tinha 11 capítulos e meio, né? Porque, segundo aqui, diz que o capítulo 12 estava só iniciado. Mas me parece, porque até os últimos capítulos que ela chegou a escrever do manuscrito, né, e que aí são publicados aqui, ela ainda estava apresentando personagens nessa região que é um balneário, né? Balneário, que é Sanditon, né? E aí, como ela ainda estava nesse processo de introduz mais personagens, a gente fica com a impressão que esse romance, se ela tivesse terminado, teria o tamanho, talvez, ou do Emma ou do Mansfield Park, que, se eu não estou enganada, são os 2 romances mais extensos, né, da Jane Austen. E tem gente, pelo que a Raquel colocou aqui no princípio, na apresentação, que não gostou do que ela escreveu, porque ela está fazendo umas coisas um pouco diferentes, ela saiu um pouco daqueles ambientes que ela usa nos seus romances, né? E em alguns momentos a ironia aqui é mais mordaz, é mais, como é que eu vou dizer, mais franca, né? É quase agressiva. E aí eu li, né, que alguns críticos, alguns admiradores não gostaram do que tem, né, do manuscrito do Sanditon. Mas eu não sei, eu tenho uma fraqueza pelos últimos romances não inacabados de vários escritores e que muitos estudiosos dizem que não são bons. Há quem diga que o Edwin Drood do Dickens, inacabado, não é bom e eu adorei. Há quem diga que o Bouvard e Pécuchet do Flaubert, né, é um equívoco na obra do Flaubert, que é um livro também que ele trabalhava e não terminou, e eu gosto muito, é o meu romance favorito do Flaubert, Bouvard e Pécuchet. E eu gostei do Sanditon. Eu acho que às vezes o escritor ele é vítima de uma visão um pouco preconceituosa até daqueles que o admiram, porque eles esperam sempre as mesmas estruturas, né, e o mesmo tratamento de personagens, e às vezes o escritor está experimentando alguma coisa nova e muitas vezes os seus admiradores não lhe dão chance, né? Rotulam logo como ruim. E eu fiquei com a impressão que a Jane Austen ia experimentar uma coisa, ela estava experimentando uma coisa nova, mas ela não teve tempo de acabar. Aí eu dei 4 nesse.